Parece que vocês gostaram do novo estilo de vídeo, então vamos lá. Capítulo 1097, Ginny. A gente começa com um pedido de capa de uma pessoa que talvez não esperava essa saga quando pediu esse desenho. O pedido é simplesmente o Kuma pescando no rio, porque, né, ele é um urso. E o urso come peixe, tipo aquele salmão e tal. E lá no fundo, a gente tem uma confirmação que a teoria do pessoal dos dois meninos que o Kuma cura no último capítulo são os mesmos do bando da Bonnie. É verdade. E do lado, a gente vê pela primeira vez a Ginny mais velha. Ela tá ali esperando os peixes pra logo grelhar na churrasqueirinha da hora. Churrascão brabo. Mas enfim, vamos lá. A gente começa o capítulo 8 anos depois do que aconteceu em God Valley. Ou seja, 30 anos atrás. E aqui a gente vê que o Kuma virou um pastor, ou um padre, quando ele tinha apenas 17 anos. E a gente tem uma confirmação que aquela igreja era usada pelos pais do Kuma. Ele tá ali conversando com os velhinhos, eles falam de quando o pai dele desapareceu do nada e foi muito triste e tal. Mas os velhinhos estão felizes que o Kuma voltou, e ele é um bom filho. E o Kuma, ele ajuda os idosos, que aparentemente o reino de Sorbet é cheio de pessoas velhas. E o Kuma, pelo mesmo efeito que a gente já viu várias vezes antes, ajuda eles a aliviar a dor. Tá ali ele tirando a dorzinha da velhinha, enquanto os velhos tá lá no fundo, ó, é minha vez aqui, ó, minha cintura, minhas costas tá doendo, tá tudo doendo, me ajuda. E você vê que os velhinhos realmente gostam muito do Kuma. Além de ser uma figura religiosa, ele ajuda as pessoas com suas mãos milagrosas. Aí um dos velhos pergunta, pô, você podia fazer isso durante a semana também? É quando pá, um pé acerta no chão e com uma voz bem comandadora: não, ele não pode. Só nos domingos que ele vai tirar a dor das pessoas. E quem bateu esse pé foi a Ginny. E ela tá ali dando bronca nos velhos tudo. Eles nem pagam pelo serviço, bando de velho macaco. Eles ficam tudo assustados que a Ginny boca suja apareceu. Ela não tá nem aí. Ali não é hospital, não é ajuda humanitária nem nada disso. E os velhos tá tudo felizão ali. Ela é bonita, mas é bem desbocada também. A gente vê ela depois do desenho de capa pela primeira vez, já um pouco mais adulta, com 21 anos. E mesmo ela sendo meio desbocada, os homens da cidade todos se declaram pra ela. Essa cena acontece fora da igreja, com os velhinhos que ainda não entraram. Aí eles perguntam se o Kumati ainda tá ali, que só ver o rosto bem feliz dele já é o suficiente. Uma coisa, a Ginny chama o Kuma de Kumati por causa de um dialeto japonês, tá? E acabou que os velhinhos pegaram o sufixo. O Kuma aparece e fica bem feliz de escutar aquilo, porque o Kuma é muito bom. A Ginny já fica putaça com ele, porque ele fica mimando muito os velhinhos. E aqui a gente vê um dos motivos por que tá acontecendo tudo aquilo. Os velhinhos se lamentam porque eles não conseguem dar mais doações pro Kumati, porque eles estão tendo dificuldade de sobreviver por causa do novo tributo celestial, que foi imposto pelo novo rei, que a gente já consegue ver que não tem uma cara lá muito amigável, e pelo jeito ele tem um renome de ser um soberano de sangue frio. Aparentemente ele ordena as pessoas doentes e velhas pra dar praticamente tudo que tem pra pagar o tributo celestial. Se isso não acontecer, eles vão tudo ser presos, independente se eles estão doentes. E eles estão ali falando na frente da Ginny e do Kuma que um outro velho foi preso e morreu de fome porque o rei não dá comida pra eles na prisão. E eles estão nervosão com o rei, que ele é só um escroto pau mandado dos Tenryubitos, que ele não se importa com o reino de Sorbet. Os velhos, se eles estivessem no prime das suas vidas, já teriam matado ele. O Kuma, pra tirar um pouco daquele assunto pesado, já muda de assunto e vai tirar as dores e as doenças leves dos senhorzinhos que estão ali, agradecendo por eles virem todas as semanas. A noite chega, todo mundo vai embora, e naquela igreja fica em silêncio o Kuma em frente à bolha de dor de todos aqueles cidadãos. Uma cena bem similar àquela do Zoro. Ele suspira fundo e enfia os braços dentro dela. Uma bolha tão grande, ele simplesmente explode de dor. A Ginny tá ali do lado vendo tudo aquilo, porque, como a gente já consegue perceber, isso acontece todas as semanas. Ela vê o Kuma se submetendo àquela dor, literalmente todos os finais de semana. Agora dá pra entender porque ela tava pondo limite nos velhinhos antes, né? Mas por ser algo que ele quer sentir que ele está ajudando, ela não pode falar nada. Ela só consegue engolir o choro. Ela tá ali tratando do Kuma como provavelmente faz todas as semanas e dando uma pequena bronca pra ele, que ele fica fazendo aquilo repetidamente, sem que aquelas pessoas lá fora fiquem sabendo que ele passa por aquilo. Parece até alguém, né? E ele começa a falar como é que a sua Akuma no Mi funciona. Não tem outro jeito pra se lidar com aquilo. Alguém tem que receber aquela bolha. Se não, ela nunca vai sumir. E se ele deixar ela,
A não ser que alguém aleatório coloque o dedinho lá dentro, ela vai eventualmente retornar pro dono original. E nada vai mudar. E talvez pelo trauma imediato, vai matar a pessoa. O Kuma pede desculpas pra ela, por deixar ela sempre preocupada. Ele jura treinar pra ser mais forte e aguentar aquilo tudo melhor. Mas não é esse o problema, né? O Kuma sabe bem como é que difusa a Jinny. A gente tem comida! Bora! Agora a gente pula pra 25 anos atrás. O Kuma com 22 anos. A Jinny já começa. Bora casar. O que? Eu não quero. Mané, porque sou vagabundo? Você não me ama, né? Eu vou te fazer feliz. Só que aí, o Kuma lembra de seus pais. É claro que ele seria bem feliz com ela, mas ele não quer que a mesma coisa que aconteceu com seus pais por causa dele aconteça de novo. E ele não quer submeter ela a isso, por causa de seu sangue de Buccaneer. Mudando de assunto de novo, ele tá vendo o jornalzinho ali, e ele percebe que o Exército da Liberdade, atenção que ainda não é os revolucionários, é Exército da Liberdade, tá auxiliando protestos em um monte de país. E por causa disso, Dragon finalmente recebeu um título de procurado. A próxima fala do Kuma pode ser um pouco ambígua. Algumas pessoas talvez podem achar que ele já conhece o Dragon, mas pelo que a gente vai ver em algumas páginas, esse não é o caso. Ele só acha o Dragon uma pessoa legal mesmo, e que provavelmente aquele cara libertando um monte de pessoas pode ser o herói de alguém. E pelo jeito, aquilo motiva o Kuma a ir para o mar e utilizar da própria vida para ajudar as pessoas com sua mão e na cabeça Nika. Alguém bate na porta e a gente vê aqueles dois meninos do último capítulo, trazendo os peixes igual o desenho de capa. O Kuma, pra fugir daquele assunto de casamento, já pula no que os dois estão falando. A Jinny joga um barril na cabeça dele e suspira. Idiota. Agora a gente pula pra 22 anos atrás, quando uma nova lei entra em vigor. E essa lei é horrível. Irado com isso, o Kuma vai lá na cidade principal e exige que libertem todas as pessoas que o reino sequestrou. E a gente consegue ver que são os velhinhos. O pessoal da cidade percebe que é o pastor da igreja que tá no sul. E os guardas estão ali. Você vai levantar a mão contra a gente? Isso é traição, tá? E a gente tem uma cena de um guarda segurando um dos velhinhos, falando que eles têm livre reino sobre as pessoas do sul. Por quê? A gente já vai ver. O Kuma tá putaço ali. E por causa de seu passado, escravizar alguém é a pior coisa que eles poderiam fazer. E o Kuma começa a lutar contra eles, se tornando então um traidor de sorbet. A gente corta então pra dentro do castelo, onde parece que tem um soldado falando da nova política, que ela talvez é um pouco cruel demais. E os cidadãos não estão recebendo muito bem. O rei, por ser bem cuzão, não se preocupa, as pessoas se acostumam fácil. Daqui a pouquinho eles vão começar a ter preconceito com o pessoal do sul. O que tá acontecendo? Bom, o preço do tributo celestial que cada reino tem que pagar é decidido pelo número da população. Quanto mais pessoas, mais caro é. Para lidar com isso, eles separam a ilha em duas, o reino de Sorbet no norte e um território sem lei no sul, para poder jogar os velhos inúteis no sul e falar que eles não são partes do reino de Sorbet, pro rei não precisar pagar a quantia que talvez seria deles pro tributo celestial. Ou seja, as pessoas jogadas fora para o sul, ninguém vai importar com elas. A gente já viu isso antes na história, não já não? Então a gente corta pra prisão, a gente vê o Kuma, só que a Jinny e os dois do bando da Bonnie estão lá. Por que vocês também foram presos? A gente revoltou e exigiu que libertassem o Kuma-ji. Mas eles não conseguiram lidar com os soldados. Bom, na minha opinião, eu acho que o Kuma meio que foi preso para evitar matar alguém. Porque com a força dele, eu acho que ele conseguiria lidar com todos os soldados. Mas eu também acho que ele não seria capaz de matar ninguém. Não naquele momento. Aquela situação toda provoca uma ira interna em Kuma. Ele já passou muita coisa parecida antes e ele não gosta da ideia daquilo acontecer de novo. A Jinny fala que o rei Bekori é apenas uma ratazana dos Tenryubitos. Então aquela lei veio de cima. E se eles desafiarem isso, vai significar que eles estão indo contra o governo mundial. Agora lembra que eu falei que a gente já viu aquela situação de Sorbet antes? Então lembra da ilha de Goa? O flashback do Ruffy, do Sabo, do Ace. O que aconteceu com o Sabo quando o Dragon chegou? Essa situação de segregar a ilha em duas para pagar menos do tributo, pelo jeito é uma política indicada pelo governo mundial. Não é uma coisa só do reino de Sorbet. É então que uma explosão acontece no reino, e parece que alguém está invadindo, e indo atrás do rei. E a gente escuta uma voz familiar. Iha! Você acha que a gente vai deixar escapar seu projeto de Tenryubito de bosta? E uma silhueta também que a gente já viu antes.
Que patético. Os revolucionários chegaram, o rei foi deposto, ou morto mesmo. E aquela lei de escravidão e segregação acabou. E os cidadãos ficam aliviados, porque eles odiariam que aquilo acontecesse na ilha natal deles. É quando essas duas silhuetas entram na prisão para resgatar alguém. Kuma e Ginny instantaneamente reconhecem a Ivankov e Dragon, que então recruta os dois a se juntar ao Exército da Liberdade, que agora vai ser conhecido como o Exército Revolucionário. Essa cena acontece no mesmo ano da destruição de Ohara. E a gente tem um shot aqui de todos os membros da época. A gente consegue ver um jovem Dragon. Ele não tem a marca na cara ainda. A gente não vê nenhum dos líderes ainda. A Bellberry, o Morley, o Lindbergh, Caraço. Nenhum deles aparecem aqui ainda. Não, aquela ali do cantinho não é a Bellberry. Então, depois dessa cena muito da hora, o Dragon fala que eles ainda precisam de dinheiro para continuar fazendo aquilo. Ajudar todos em rebelião a acabar com os reis corruptos. Eles se encarregam de ajudar as pessoas locais. E se elas quiserem entrar no exército revolucionário, eles vão treinar e ensinar as pessoas a armas e como guerrear, porque eles vão ver isso muitas vezes. E Dragon diz que no futuro ele quer formar um grande exército que vai se espalhar pelo mundo inteiro. É então que o Kuma pergunta como que o Dragon sabe tanto sobre armas e coisas de guerra. E aí que a gente recebe pela primeira vez uma pequena dica de como é que foi a vida de Dragon. Ele passou um tempinho na marinha, só que infelizmente ele não encontrou nenhuma justiça dentro daquela organização. Ok, o Garp é um marinheiro, então meio que confirma que o Dragon começou com um também, por causa dessa influência. E por causa daquilo de ver que o Dragon só quer ajudar as pessoas, o Kuma jura lealdade a ele. E Dragon não vai deixar que ele se arrependa disso. A gente corta pra 8 anos depois, e aí que a gente vê o Kuma voltando a Sorbet. E pelo jeito parece que de vez em quando ele sempre volta pra lá, pra ver como que o seu povo está. E então cortamos pra 14 anos antes da história começar, em algum reino por aí. A gente vê o novo design da Ginny dentro do exército revolucionário. E nessa cena a gente vê que ela é comandante do exército do leste. Ou seja, ela tem a mesma posição que a Bellberry tem. Então, assumindo um pouco as coisas, algo tem que acontecer com a Ginny pra Bellberry entrar no lugar dela. E se vocês perceberem, até então a gente não falou da Bonnie ainda. Algumas pessoas vão entrar no campo de pensamento que ela já nasceu em algum ponto nesses pulos de linha do tempo que a gente deu nesse capítulo. Mas outras pessoas talvez entrem no campo que ela não nasceu ainda. E aquelas constantes falas dos marinheiros, e até do Saint J. Garcia, falando que a Ginny é apenas uma criança, talvez seja literal. Mas enfim, a Ginny tá felizona porque amanhã ela vai encontrar com o esquadrão do Kuma. E ela tá muito feliz que vai rever ele. O pessoal do esquadrão dela começa a zoar com ela que o Kuma é muito sortudo por ter alguém como ela, tão feliz em apenas encontrar ele. E como a gente já viu que ela é meio desbocada. O que? Vocês estão me admirando, seus vagabundos nojentos. Não pode, agora faz destruição aí. E se você perceber, nesse quadrinho tem 2 pés que a gente vai ver cortando pra Báltico. Dragon recebe uma notícia de alguém que chegou naquele momento atrás da Ginny. Ela foi sequestrada por um inimigo inesperado. Eu vou chutar que é o Akainu.